Boa noite. É, Gostaria de saber se está dando para ouvir bem aí. Alguém aí pode dar uma resposta, doutor André? Ou dona Ana? Está dando para ouvir? Está ótimo, então tá bom. Valeu. Então, vamos iniciar aqui, tá certo? Iniciar aqui mais uma noite de estudo do Evangelho, direto aqui do lar do doutor Jair Alvarenga, para todos nós. Então vamos nesse momento aqui nos unir, né, a toda a espiritualidade que sempre está presente conosco, nessas reuniões de quarta-feira à noite. Nos unir a Jesus, nosso Mestre, nos unir a Deus, nosso Pai Maior, né? E pedir que possamos, nesta noite, fazer boas reflexões sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita, né? Que a espiritualidade esteja presente conosco nos nossos lares. É isso que a gente pede nesta noite de quarta-feira. Então nós vamos iniciar falando aqui do livro Religião dos Espíritos, que é um texto escrito por Emmanuel, né, que tem o Chico como psicógrafo. Então aqui estou no livro que é o Religião dos Espíritos, item 57, intitulado Fenômeno Mediúnico. E aqui Emmanuel falou, pelo menos numa reunião pública de 21 de 8 de 1959, e começa a falar assim sobre a questão do fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é de todos os tempos, e ocioso seria mostrar, num estudo simples, o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Então, Emmanuel já começa falando que é muito extenso essa questão da importância dos fenômenos mediúnicos na história, né? Na história de cada um dos povos, principalmente no campo religioso. Aí ele segue. Importa anotar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Então é comum, hoje também nós fazemos, né, quando uma pessoa desencarna, que nós conhecemos, na casa espírita nós fazemos isso. Nós fazemos orações para essas pessoas, nós pedimos a Deus que cuide dessas pessoas, que a receba, né? Nos ligamos a Jesus também, sempre no sentido de garantir mais segurança e tranquilidade para aquele que está deixando aqui o mundo físico em que estamos e chegando no outro lado da vida, né? E aí segue. Egípcios, assírio-caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações. Então, todos os povos do mundo têm sua forma de prestar, né? De prestar homenagens para aqueles que deixam o mundo físico. E para vê-los e ouvi-los, conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Esses iniciados característicos são, vamos dizer assim, os médiuns, né? A gente vê lá na atividade de psicografia que nós temos os médiuns, que são aqueles que veem e que ouvem. E no caso da psicografia, além de ver e ouvir, ainda escreve, né? Mensagens daqueles que partiram. Então, sempre nós nos utilizamos de alguém que tem essa capacidade de ver e ouvir, que são os chamados iniciados, né? Que vão ajudar nessa fase. Equivalendo aos médios modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos na Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma. Então, é sempre com nomes diversificados, né? Mas sempre eram médiuns
que de alguma forma intermediavam o mundo espiritual com o mundo físico. Não importa se chamava sacerdote, se chamava mago, se chamava oráculo, profeta, não importa. Eram médiuns e eram fenômenos mediúnicos. Administrações de cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentam-se quase sempre sob invocações e predições. Então era comum antigamente os exércitos, né? É, todas as pessoas que tinham influências, reis, rainhas, príncipes, era comum eles pedirem orientação para esses chamados médios, né? Tipo, se eles tinham condições, se eles venceriam a guerra, se eles não venceriam, como é que, se eles poderiam atacar, se não poderiam atacar, como é que eles deveriam agir no momento de guerra, ou nos momentos de dificuldade. Então, sempre eles faziam essas consultas a esses médios. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos, quer dizer, a partir das comunicações. A comunidade ninivita consulta divinos e astrólogos. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em maratona. Então, observem bem, quer dizer, fala a tradição que a alma de Teseu, quer dizer, o espírito de Teseu, aparecia em armadura para guiar as legiões helênicas. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar. A sociedade patrícia celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciavam-se mescladas de sombra e luz. Quer dizer, as manifestações de intercâmbio, os fenômenos mediúnicos sempre existiram. Sempre existiram. Mas, assim como hoje na antiguidade, elas mesclavam sombra e luz. Quer dizer que todos poderiam se comunicar, mas alguns se comunicavam com espíritos de luz, mas outros se comunicavam com os espíritos das sombras, tá certo? Então, a gente tem que entender que é por isso até que Moisés proíbe a comunicação espiritual naquela época, porque as pessoas estavam usando a comunicação só para coisas indevidas. No delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Então, essa questão de usar símbolos e amuletos é coisa muito antiga. Aliás, no passado se usava mais ainda os símbolos e amuletos do que hoje. Nesse processo de se comunicar com os mortos de variadas formas. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico por toda parte é intimado à redenção da consciência. Então, após a passagem de Jesus, as pessoas que faziam as comunicações mediúnicas, né, ou que estimulavam o fenômeno mediúnico, começam a se basear na necessidade de redenção da consciência. As comunicações começam a mudar. É assim que surpreendemos o Divino Mestre afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam,
mas também a criar em si próprias qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Então, não só tem a questão de, como se diz, libertar, né, Maria Madalena, daqueles que usam a palavra demônios, né, no Evangelho, né, que Jesus liberta ela, mas também Jesus diz a ela e ensina a ela que era necessário que ela se modificasse, se tornasse uma pessoa melhor, para que aqueles espíritos mal intencionados não voltassem a constrangê-la, vamos dizer assim, né? Socorre generoso os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor. Quer dizer, Jesus ele lidava com os espíritos necessitados, mas a conexão de Jesus era com espíritos que realmente tinham grande elevação. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas, e tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, conduze-o pouco a pouco à exaltação apostólica. Honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhe os mecanismos da clarividência, e o mártir percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Compadece Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito na seda de Damasco, para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E continuando-lhe o ministério divino, dispomos hoje na Terra da doutrina espírita a restaurar-lhe as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçadas ao regozijo da inteligência, no palanque das teorias ou no banquete das convicções, e sim que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. Aqui termina esse texto, né, justamente mostrando que Jesus ele começou a lidar com uma outra forma com os fenômenos mediúnicos. Quando ele lidava com pessoas que eram médiums, era o caso de Pedro, o caso de Madalena, o caso de Paulo, ele não só convertia o modo de agir e de pensar dessas pessoas, como preparava elas para que elas não se tornassem novamente vítimas desses espíritos que poderiam perturbar-lhes a existência, tá certo? Então Jesus ia muito além. E hoje, na doutrina espírita, é o que nós fazemos hoje. O que nós fazemos? Nós ensinamos o médium a se tornar melhor, a se purificar, para que ele seja um instrumento melhor dessa conexão que fazemos com a espiritualidade. Tá certo? Então agora eu vou falar um pouquinho aqui do Evangelho. Quem quiser colocar o nome de pessoas para que possam receber, né, as energias das vibrações, pode colocar aí na tela, mas lembrando sempre que na hora que eu fizer as vibrações, eu vou deixar um tempinho para que cada um mentalize quem gostaria que recebesse essas vibrações, tá certo? Então, cada um mentalize. Eu quero que fulano receba, mentalize e peça por ele, que certamente ele receberá. E a questão da água, quem quiser colocar água para fluidificação, eu vou solicitar também que a espiritualidade amiga, que é presente em nossos lares, possa colocar nas águas que nós colocarmos os elementos curativos necessários para cada um, tá certo? Então que eu estou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19, que é o último item do capítulo 3, né?
que se denomina Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Tá certo? O, o item 19 se intitula Progressão dos Mundos. Tá certo? E assim começa o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 19. O progresso é uma lei da natureza. Então, já está falando aqui. O progresso é uma lei da natureza. E lei se cumpre. Ah, mas eu não quero progredir. Não tem problema. Com o tempo, nós vamos ser impulsionados a progredirmos. Não tem jeito, né? Porque é lei. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a essa lei pela bondade de Deus, que deseja que tudo cresça e prospere. Então, tudo evolui no universo, tudo, inclusive o planeta Terra. Então, as plantas evoluem, os animais evoluem, os insetos evoluem e nós evoluímos, porque tudo tende a seguir o caminho do progresso na humanidade. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, é apenas um meio de chegar através da transformação a um estado mais perfeito, porque porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Então, assim, a lei da destruição, quem lê o livro dos Espíritos tem um capítulo intitulado Lei da Destruição. É o caso do nosso corpo, né? Nosso corpo, quando não serve mais ao nosso espírito, para que nosso espírito se manifeste, o nosso corpo se decompõe, volta para a natureza, vai servir para a formação de outros corpos. Então, a destruição do nosso corpo vai servir à produção de outros corpos, é simples. Na história da humanidade, quantas cidades não foram destruídas e depois foram reconstruídas numa nova, num novo design, vamos dizer assim, né? Mais avançado, diferente, mais preparado para espíritos mais evoluídos. Porque é assim que funciona, tudo vai evoluindo, tudo vai evoluindo. As ideias, até os conceitos com o tempo, conceitos que vão ficando ultrapassados, nós vamos destruindo dentro de nós esses conceitos e vamos absorvendo conceitos novos. Tudo, né? Como diz aqui, tudo morre para renascer e nada volta para o nada. É tudo no universo dinâmico. Tudo está em vibração. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quer dizer, os seres vivos progridem moralmente e os mundos progridem materialmente. Então, logicamente, que o planeta Terra não progride em moral. O planeta Terra progride em materialidade, na densidade da matéria. Agora, nós, como espíritos, progredimos moralmente. Quando nós progredimos moralmente, nós temos mais méritos de ter um ambiente melhor de vivência. Então o planeta evolui junto. As duas coisas caminham. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, não já disse essa parte. Se alguém pudesse observar o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para construí-lo, iria vê-lo percorrer uma escala incessantemente progressiva, embora em graus imperceptíveis para cada geração, e proporcionar aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançassem na via do progresso. Então é assim, quando a gente pega a história da humanidade, a gente vai estudar a gênese, a história do planeta Terra, a gente pega assim fases, né, de milhões de anos. Até aparecer os primeiros seres vivos, sei lá, foi 3 bilhões de anos, né? Aí entre os dinossauros mais 500, 600, 700 milhões. Então,
A gente estuda os períodos como coisas muito longas. Só que é interessante que, conforme a Terra foi evoluindo, cada vez a evolução vai se tornando mais rápida. O que o planeta Terra demorou para evoluir nas primeiras fases, bilhões de anos, agora evolui assim, em 50, 100, 200 anos, já evoluiu já igualmente. Já. Hoje em dia, o planeta evolui muito mais rápido. Assim como nós também, como espíritos, evoluímos muito mais rápido. No momento que a gente vai começando a ter consciência das coisas, nossa evolução é muito mais rápida. E nós, hoje em dia, estamos nos tornando seres mais conscientes, né? Desse modo, paralelamente ao progresso do homem, caminham os dos animais, que o auxiliam, os dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Então, os animais, quando se você for num planeta mais evoluído que a Terra, os animais servem aos homens com muito mais qualidade. Tem animais que fazem coisas que para nós aqui é inimaginável ainda. Vejam o quanto essa ideia é grande e digna da sublimidade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna de seu poder, aquela que concentra sua atenção e sua providência no imperceptível grão de areia que, que é a Terra e restringe a humanidade a alguns seres que a habitam. Então, essa ideia da evolução, ela mostra a grandeza do Criador, sabe? Quando você tira a lei de evolução do universo, você está diminuindo a beleza da criação, a grandeza, a sabedoria do Criador. Porque a sabedoria do Criador está justamente nisso, na conquista que cada espírito vai conseguindo, né, no decorrer do tempo. Porque para Deus o tempo é eterno, né? Então nós, como seres imortais, vamos também, a partir da nossa criação também somos. Vamos seguindo para a eternidade, né? Conforme essa lei, a Terra esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje e atingirá sobre esses dois aspectos um nível mais evoluído. Ela superou um dos períodos de transformação, tá certo? Então, com base nessa lei da evolução, não tem jeito, a gente vai caminhando. Se a gente voltar para trás para analisar o homem e o planeta Terra, a gente vai perceber que nós já mudamos muito, muito, muito. Podem ter certeza, há 30, 40, 50 anos atrás, o homem, a mulher, não tinha esses rostinhos bonitos que nós temos hoje. A pele lisinha, né? Igual nós temos hoje, éramos totalmente diferentes. Então estamos evoluindo em tudo, fisicamente e materialmente. Um dia de mundo de expiação vai se tornar mundo de regeneração. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus reinará na terra. Tá certo? Então, nós estamos nessa fase de evolução em que o planeta Terra vai mudar de estágio, vamos dizer assim. Vamos sair do estágio de expiações e provas para entrar no estágio que é justamente o estágio de regeneração. Entendendo que o processo evolutivo vai continuar, porque regeneração significa o seguinte, que temos muita coisa para melhorar em nós e vamos começar a fazer essas mudanças que são realmente necessárias. E vai ser um processo longo de regeneração. Mas aqueles que aqui ficarem nesse processo de regeneração certamente vão ter muito trabalho para fazer, né, na reconstrução do mundo, mas também vão ter melhores condições de vida, vão viver melhor, muito melhor do que, pelo menos em harmonia, né? O que nós hoje realmente está difícil de termos. Bom, vou fazer aqui o meu término. Então vamos todos nós, cada um do seu lado. Vamos nesse momento nos conectar mais profundamente
com essa espiritualidade, nos conectarmos com Jesus, nos conectarmos com Deus, para podermos envolver todo o nosso planeta Terra em muita luz, em muita paz, em muito amor, para envolvermos todos aqueles que estão em dor, que estão doentes, que estão em sofrimento, para que possam ser auxiliados segundo suas necessidades, seus méritos e a permissão do plano maior. Vamos vibrar pela valorização da vida para sempre que pudermos evitar o aborto, o suicídio. Vamos vibrar pela natureza, em todos os seus aspectos. Vibrar por todos os nossos amigos. Vibrar por todos os nossos familiares. E vou deixar agora um pequeno momento para que cada um mentalize e vibre por quem quer que receba essas vibrações. E assim vamos vibrando para os nossos lares, para que haja luz nos nossos lares, para que haja luz para todos aqueles que conosco convivem, encarnados e desencarnados, pedindo a espiritualidade do bem que higienizem nossos lares, retirem todos os miasmas, energias deletérias. E se porventura tivermos irmãozinhos necessitados em nossos lares e doentes, que possam acolher e levar para o tratamento. Pedimos também à espiritualidade que fluidifique as águas que foram colocadas nos lares, coloquem os elementos curativos necessários para as necessidades de cada um. E assim vamos vibrando por nós mesmos, para que possamos ter uma ótima semana de boas realizações, para que possamos estar com saúde e sempre resolvendo nossos problemas, segundo os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Assim agradecemos a toda a espiritualidade, agradecemos a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai, que pedimos permissão para terminarmos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, não deu para falar os nomes aqui, porque está mais agradecendo aí a presença de todos aí, da dona Ana Maria, da dona Darcy, tá certo? Dona Solange, todos aqui que estiveram aqui, né, acompanhando esse evangelho desta noite de quarta-feira. Valeu! Estou deixando meu abraço a todos, a cada um, tá certo? Que a paz esteja com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.